nós vamos fazer agora uma revisão de ciências, tá? Tudo que vimos na nossa apostila para a gente poder iniciar a nossa avaliação, tá bom? Beijinhos, segue pro vídeo. Oi, gente, tudo bem? Olha só, vamos fazer uma revisão hoje de ciências sobre os seres vivos e as interrelações. Temos aqui troca de ideias. Para vocês observarem a imagem, a abelha que está colhendo aqui o pólen. Certo? Olha só. As abelhas, elas retiram seus alimentos das flores, na forma de pólen ou também de néctar, né? E elas ajudam lá na polinização, ou seja, elas levam o pólen que elas retiraram da flor para uma outra, de uma flor para outra flor. Então, assim, ela vai permitindo a sua reprodução, certo? Vimos também sobre a biosfera, que a biosfera ela é a região da Terra onde os seres vivos, como você, as abelhas e as flores, se desenvolvem. Isto é, a biosfera é a região onde existe vida. Então, vimos também que a atmosfera é onde se concentra a maior parte de ar. Vimos também que alguns dos gases eles são essenciais para a nossa vida, como o oxigênio, que é utilizado na respiração dos seres vivos, e o gás carbônico, utilizado pelas plantas na realização da fotossíntese. Vimos também como é realizada a fotossíntese, certo? As plantas, elas realizam a fotossíntese, então elas produzem o seu próprio alimento através do sol, da luz do sol. É o processo pelo qual as plantas produzem seu próprio alimento, utilizando a luz do sol e o gás carbônico também. Vimos também sobre a hidrosfera. Vimos que a atmosfera é onde se concentra o ar, que a hidrosfera onde a gente encontra água, certo? Oceano, rios, mares. A litosfera é onde a gente encontra as rochas, que é o solo, certo? Vimos também sobre que na biosfera vivem muitas espécies de seres vivos. Vimos que cada um deles é chamado ou de organismo ou de indivíduo. Então, um grupo de indivíduo dá o nome de população. Um grupo de população dá o nome de comunidade. Um grupo de comunidade forma o nosso ecossistema. E o conjunto do nosso ecossistema forma a biosfera. Certo? Vamos lá de novo. Vimos que o indivíduo sozinho, aliás, vimos que cada ser vivo sozinho é chamado de organismo ou indivíduo. Que um grupo do indivíduo forma uma população. O grupo da população forma uma comunidade. Um grupo dessa comunidade forma o nosso ecossistema. E todo o nosso ecossistema forma a biosfera. Olha que legal, gente. Vimos também sobre as relações ecológicas. Você estudou que a biosfera é a região da Terra onde encontramos uma grande diversidade de seres vivos que interagem entre si. Então, temos as relações harmônicas, que nas relações harmônicas são aquelas em que não há prejuízos para os envolvidos, e pelo menos um ser vivo ele é beneficiado. As abelhas, por exemplo, são insetos que, além de interagirem com outros seres, elas vivem em grupo. Essa é uma relação harmônica e dá o nome de sociedade. Vimos que outro tipo de relação harmônica acontece entre os seres vivos de espécies diferentes, chamado de protocooperação. Vemos aqui alguns exemplos. Vimos também sobre o mutualismo na relação harmônica, conhecido como mutualismo. A associação entre seres vivos envolvidos é obrigatória. Um exemplo são os líquens, ou organismos que resultam na associação entre espécies de fungos e algas. Vimos também sobre as relações desarmônicas. As relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos um dos seres vivos é prejudicado. Um exemplo dessa relação é o predatismo. Nessa relação, o indivíduo captura outro para se alimentar. O indivíduo que captura é chamado de predador, e o que é capturado é chamado de presa. Observe os exemplos representados. Então, na relação desarmônica, um sai prejudicado. Temos aqui um exemplo.
O camaleão é o predador. Ele estica sua língua para capturar o gafanhoto. Então, quem é o prejudicado é o gafanhoto, né? Aqui temos a águia, que é a predadora. Utiliza fortes garras para capturar o peixe que é a presa. Então, o prejudicado nessa relação é o peixe. Temos a competição. É uma relação em que pelo menos um dos organismos envolvidos é prejudicado. Nesse tipo de relação, os indivíduos competem por recursos como alimento, luz e água. Eles também podem competir por territórios e as fêmeas. Vimos também sobre o parasitismo. É um ser vivo que se alimenta de outro, sem necessidade de causar a sua morte. O indivíduo que se alimenta é chamado de parasita, e o que serve de alimento é o hospedeiro. Certo? Temos aqui o cipó-chumbo, é um parasitando na árvore. Temos aqui o carrapato e outros parasitas podem causar doenças nos seus hospedeiros. Então, nesse capítulo, vimos que a biosfera é a região da Terra que abriga a vida e abrange as regiões onde a água, que é a hidrosfera, ar, que é a atmosfera, e o solo, que é a litosfera. Os seres vivos podem ser agrupados da seguinte maneira: indivíduo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Os seres vivos estabelecem relações entre si, que podem ser harmônicas ou desarmônicas, certo? Chegamos em cadeias e teias alimentares. Cadeias alimentares são todos os seres vivos necessitam de energia. Essa energia está presente nos alimentos. Os vegetais absorvem energia do sol e transformam em alimento durante o processo da fotossíntese. Já os animais não produzem o seu próprio alimento, então eles alimentam-se de vegetais e outros animais para obter energia. Então temos aí animais carnívoros, herbívoros e onívoros, ok? A forma mais simples de demonstrar a relação alimentar entre os seres vivos é chamada de cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar é representada por uma sequência de seres vivos, que um serve de alimento para o outro, certo? Então temos aí os produtores, que são seres vivos capazes de produzir o seu próprio alimento. Os consumidores, que necessitam se alimentar de outros seres vivos. E os decompositores, que são seres vivos que realizam a decomposição dos organismos mortos. Vimos também sobre o fluxo de energia e lá no ciclo da matéria. Vi uma historinha bem legal. Gente, vocês vão ter que ler tudo isso daqui, tá? Todos os textos, principalmente. Chegamos em teias alimentares. Na natureza, muitos seres vivos têm mais de uma fonte de alimentação, que são chamados de teias alimentares, ou seja, um conjunto de cadeia alimentar interligada. Então, o conjunto de cadeia alimentar ele é chamado de teia alimentar, certo? Então, o que vimos nessa matéria? A relação alimentar entre os seres vivos de um ecossistema é representada pelas cadeias e teias alimentares. Os seres vivos que formam uma cadeia ou teia alimentar são classificados de produtores, consumidores e decompositores. Nas cadeias e teias alimentares ocorre transferência de energia e matéria. O fluxo de energia inicia a captura de energia solar pelas plantas e vai diminuindo ao longo da cadeia ou da teia alimentar. Quando a população de uma espécie de ser vivo reproduz, desaparece ou aumenta um ecossistema. A cadeia alimentar ou teia é afetada, causando um desequilíbrio ambiental que pode levar outras espécies à extinção. Então, gente, esse foi o nosso resumo de hoje, aliás, a nossa revisão. Qualquer dúvida, vocês já sabem, deixa uma perguntinha para mim. Beijinho, gente.